Didian Ibsen, ou Krypta-Dian, como é conhecido nas ruas e no mundo das artes, nasceu em 1984 em São Paulo e começou a pichar em 1996. Aos seus 12 anos de idade, ele entrou para a gangue Krypta, da qual ele faz parte até hoje, e na época ele era o mais novo da turma. Ele não tinha interesse nenhum, tipo assim, pretensão de entrar nesse ramo, e ele foi influenciado pelos moradores e amigos da sua comunidade na qual ele vivia, que as pessoas lá tinham por, em média, 17, 20 anos. Ainda garoto, ele conquistou espaço na metrópole, realizando o maior número de pichos em raio de abrangência e dificuldade de realização. E foi com isso que ele chegou a escalar mais de 20 andares sem nenhum aparato de segurança para fazer sua obra. E depois disso, ele passou a defender a causa dos jovens periféricos da metrópole que tinham essa vontade de expressar suas ideias e expressões através do picho, e tornou líder e espelho para aqueles que desejam sair da invisibilidade social. Ele fala que o que para uns é vandalismo, para ele é reapropriação, que o pichador é artista urbano que vê a cidade como suporte. Qualquer canto do centro da cidade, ele vê como alguma fonte de expressar sua arte. O picho é a retomada da cidade por parte dos excluídos. Cada parede pichada é sinônimo de insatisfação social. Se agrada ou desagrada já é outra questão. O importante mesmo é que incomode. A pichação, ela pede mais do que passagem, ela pede permanência, como pedra lascada e não polida. Como um conceito e não inconsciência, pede solidez e clama por respeito. E se assim não for, o picho vai pegar. Isso é uma ideia que ele tem com ele. E ele carrega com ele essa ideia de que ele pode expressar através da pichação. E ele também desenvolveu vários outros projetos que hoje ele realiza como uma forma mais de arquitetura, um trabalho mais elaborado, que veio da ideia da pichação, porém ela é mais elaborada. Através do Instagram, nós conseguimos contato com o artista Krypta-Dian e ele disponibilizou um tempo para fazer vídeos em resposta às perguntas que nós elaboramos da entrevista. Segue as perguntas elaboradas e respondidas pelo artista a seguir. Olá pessoal, boa tarde. Aqui Krypta-Dian falando. Bom, recebi as perguntas aqui que vocês fizeram para esse trabalho que vocês estão fazendo sobre mim, né? Então vou falar um pouco da minha história aqui, né? A primeira pergunta é o que me motivou a pichar. Bom, na época que eu comecei a pichar em 96, meio que chegou aquela onda de pichação na quebrada onde eu morava, no município que eu morava, né? E todos os meus amigos começaram a pichar. E aí um dia eu fui acompanhar um deles no rolê e acabei sendo pego e cheguei em casa todo sujo de tinta, né? Tomei um banho de tinta, apanhei e já não tive como esconder da família desde o primeiro dia, né? Então eu pensei que eu ia, na real, não ia pichar mais, só que foi o contrário, eu não consegui mais deixar de pichar, né? E hoje, vendo de longe, eu entendo melhor esse contexto, porque todo aquele contexto social que eu estava vivendo, a pichação estava inserida, né? Já existiam os grupos, né? Vários grupos. A gente tinha nosso grupo lá da nossa vila, onde a gente morava. E esses grupos começaram a criar a sua identidade visual e ter nome, né? E divulgar isso pelas ruas da cidade. Então, foi algo que não tinha como eu sair, sabe, daquele contexto, né? Porque todo o meu núcleo de amizade estava envolvido naquilo, né? E não só meus amigos, mas como era uma onda mesmo na quebrada, tipo, né? Todos os bairros a galera tava pichando, tava formando seus grupos, né? E eu acabei cooptado por isso.
E depois de descobrir, né, que a plataforma, a pichação era uma plataforma de visibilidade social para jovens da periferia, né, uma plataforma que englobava toda a capital. Quando eu comecei a ter dimensão disso, eu fui me envolvendo cada vez mais dentro do movimento e tendo essa pretensão, né, de ser conhecido, né, através dessa plataforma da rua, né, através da sua criatividade, da sua radicalidade, né. Eu passei a ter pichadores como referência mesmo, né. Então, tipo, eu queria ser que nem aqueles caras que eram conhecidos e que eram respeitados, né. Então foi todo o contexto social que acabou me envolvendo. Agora vamos para a segunda pergunta aqui, né? Quais foram as dificuldades que eu tive no começo? Bom, as dificuldades era por ser menor de idade, né? Tinha uma criança de 12 anos, não tinha muita autonomia para sair, né? E como eu me dei mal no meu primeiro rolê, minha família ficou muito preocupada. Então, eles tinham essa preocupação com a minha integridade, né? E eu era criado só por mulheres e não tinha uma presença masculina em casa. E também o fato de ter que, se fosse para a delegacia, dependia do maior responsável para poder tirar da delegacia, né? Além disso, também tinha o lance das tretas na rua, tipo, os pichadores mais velhos às vezes tomavam nossas tintas ou queriam agredir nós. Então era muito selvagem, né? Os anos 90, as ruas aqui de São Paulo, entendeu? Então essas foram as dificuldades que eu tive no começo. Vamos para a terceira pergunta, né? Qual trabalho que eu carrego comigo, uma história ou maior apreço? Bom, pichador vai ter muitas histórias, né? Em vários aspectos, né? Na rua, são muitas aventuras, tem histórias legais, histórias tristes. Mas a pergunta aqui, como foi meio que focada referente ao meu trabalho, né? O trabalho de pintura que eu faço com a linguagem do picho, criptografia urbana. Eu acho que um dos primeiros trabalhos que eu fiz, né, uma exposição que eu fiz em Belo Horizonte em 2010, quando eu estava começando a fazer essa transição, né, dessa representação do picho, já pensando nessa plataforma do campo artístico, né, e foi a primeira vez que eu pensei no picho além da rua, que eu pensei no picho só nessa questão estética mesmo, nessa questão técnica, né. E dali em diante as coisas foram só amadurecendo, né? Então fiz vários trabalhos legais, assim. É difícil apontar um trabalho porque cada trabalho que a gente faz, a gente vai melhorando e vai gostando sempre mais, parece que do trabalho mais recente que você fez. Mas toda essa construção, né? Sempre que a gente faz um trabalho legal, essas pinturas que eu tenho feito, né, com criptografia urbana de muralismo, né, eu decorei a fachada da galeria que eu fiz a minha primeira exposição individual em 2016, foi bem legal, foi a primeira vez que eu usei criptografia nesse contexto da arquitetura, né, que eu não só trabalhava dentro do ateliê produzindo, mas é isso, resumindo é isso. Bom, a quarta pergunta é como é o trabalho que eu desenvolvo hoje, né? Já não é bem hoje, né? Eu já tenho aí cerca de 10 anos que eu venho trabalhando com picho fora da rua, participando de exposições, dando palestras, né? Produzindo filmes, mas nos últimos 6 anos eu desenvolvi esse trabalho que eu intitulei de criptografia urbana, né? Que é um trabalho onde eu trabalho só com essa identidade visual da pichação. Eu costumo dizer que é um trabalho de pintura com a linguagem do picho, né? Não é o picho propriamente dito na rua, porque, por exemplo, o nome do meu grupo mesmo, que é algo que eu faço na rua, eu não faço nessa plataforma, entendeu? São dois trabalhos distintos, né? Tipo, porque esse é um trabalho mais artístico e comercial, então ele tem que ter uma proposta muito além do que simplesmente o nome do meu grupo, entendeu? Tem que ter um discurso, né? Tem que ter uma variedade. Então foi algo bem interessante para mim porque foi um desafio novo, né? Depois de me dedicar vários anos na rua para ser um pichador reconhecido dentro desse circuito,
Depois que eu comecei a fazer essa representação do picho no campo da arte, eu também descobri que tem bastante desafio e é isso que me motiva, né, a estar cada vez produzindo mais, estudando e aprendendo, né, para ter cada vez mais um reconhecimento, né, como pichador dentro desse circuito da arte. Vamos para a quinta pergunta, né, como é o reconhecimento que eu tenho hoje da sociedade? Bom, não é um reconhecimento em termos da sociedade no geral, mas sim de alguns segmentos da sociedade, né? Por exemplo, no meio artístico, né, a pichação já é vista como arte, né, e respeitada, já foi incluída em vários eventos importantes, expressivos da arte contemporânea, não só brasileira, como internacional, né? E meu trabalho, além desse reconhecimento da pichação como movimento, também, né, consegui o reconhecimento desse meu trabalho individual, que é o criptografia urbana, né, e sendo reconhecido como um artista da pichação, o que é mais legal ainda, né, porque você não abandonar suas raízes e ser reconhecido pelo aquilo que você é e que você não tem vergonha de representar. Então é bacana, não é um reconhecimento unânime, né? Mas essas poucas conquistas aí que a gente teve, porque antes a pichação era só vista como crime e vandalismo, né? E de uns 10 anos para cá isso passou a mudar, depois que teve o lance da invasão das bienais, depois a gente voltou convidado e daí começaram a surgir convites e propostas e é o que me trouxe a estar fazendo o que eu faço hoje, né? Que é esse trabalho com a linguagem do picho. Bom, a sexta pergunta é se eu acho importante que as pessoas tenham conhecimento sobre pichação e grafite e saber diferenciar essas práticas. Eu acho que são culturas, né? Culturas urbanas que realmente têm que ser estudadas, né? Porque tem suas origens, tem sua história, né? A pichação e grafite são dois momentos distintos que têm a mesma vertente, né? Que é se expressar na rua, né? É um movimento que foi criado por jovens das periferias, tanto aqui no Brasil como, né, em Nova York, onde o grafite nasceu, nos Estados Unidos. E lá fora o grafite é praticamente a pichação de lá, né? Apesar de também ter grafite autorizado, lá tem muito grafite ilegal, né? Muitas pessoas não sabem disso, né? Que o grafite e o picho eles têm a mesma essência, que é se apropriar de espaço público, privado, de forma transgressiva, né? E é isso que configura essa liberdade de expressão e essa necessidade de expressão, né? Que é o que move esses dois movimentos. Então é importante sim que as pessoas entendam, estudem, estejam abertas a aprender. O vídeo final é para deixar uma mensagem, né, para vocês. A mensagem que eu tenho é que vocês continuem estudando, que vocês continuem abertos para estar aprendendo coisas novas sempre, sem preconceito, porque é só o conhecimento que vai levar a gente para um futuro melhor, vai fazer que a gente se torne pessoas melhores, né? Então, se você de repente tem algum preconceito já estabelecido de certas coisas, fica difícil para você aprender coisas novas e você deixa de crescer. Então essa é a mensagem que eu deixo para vocês e boa sorte aí nos estudos e um abraço.